E se eu te dissesse que a realidade que você experimenta não é nada mais que uma projeção precisa e obediente daquilo que já permitiu existir dentro de sua mente? E se revelasse que apenas visualizando de certa forma, com uma intensidade e método específico, você poderia alterar imediatamente os fios invisíveis que sustentam sua vida? Não é fantasia, é lei. Uma lei tão antiga que foi codificada em símbolos, rituais e palavras sussurradas por sábios, mas que hoje você está prestes a recordar. Houve um tempo em que o ser humano sabia que o universo não é uma máquina, mas sim um espelho. Um espelho que não reflete o que você faz, mas o que você é. E o que você é, em essência, é consciência focada, vibração moldadora, vontade silenciosa. E quando essa vontade se projeta de forma correta, a matéria responde com precisão mística. Este vídeo é uma revelação, uma iniciação, não porque se diga algo novo, mas porque você recordará algo que sempre esteve em você, a arte de visualizar desde o nível correto de consciência e ver como a realidade obedece. Exploraremos os princípios profundos de um conhecimento resgatado e aperfeiçoado, mas que transcende nomes e épocas. Falaremos de como seu cérebro é um instrumento vibratório, de como o foco determina o estado de sua consciência e como mudar esse foco literalmente muda seu mundo. Você descobrirá por que fechar os olhos é mais que descansar a vista. É acessar o limiar do hemisfério direito, o portal para o intangível. Compreenderá a diferença oculta entre imaginar e visualizar. Dois atos mentais que, embora similares, operam em planos distintos do ser. Nesta jornada aprenderá como posicionar suas metas no tempo mental, para que se manifestem no tempo físico. Como alterar seu campo vibratório com apenas uma imagem sustentada com intenção. E como resolver desafios, curar à distância ou receber informação desde o sutil sem se mover do lugar onde está. Mas te advirto, esta informação não é entretenimento, é poder. Poder de criar, de dissolver, de dirigir a realidade com a precisão do pensamento consciente. Então feche os olhos por um instante. Respire profundo, porque a partir de agora você está cruzando um limiar invisível, onde tudo aquilo do que visualiza com a alma se converte. Está pronto para recordar como se dobra a realidade desde dentro, muito antes de existirem telas, redes ou lentes ópticas. O ser humano já compreendia que a visão mais poderosa não se projetava para fora, mas para dentro. Nas cavernas pré-históricas, os primeiros xamãs não pintavam o que viam com os olhos abertos, mas o que viam com a alma. Animais mitológicos, cenas de caça ainda não realizadas, símbolos que surgiam em transes induzidos. Tudo era visualização ritual. Não estavam decorando paredes, estavam projetando futuros. As culturas ancestrais entendiam que a realidade física era o reflexo final de uma série de causas invisíveis, o que hoje chamamos visualização criativa ou programação mental. Em outros tempos foi chamado magia, oração visual, profecia, visão interior, contemplação ativa. Cada tradição lhe deu seu nome, mas todas compartilharam uma certeza. A imagem interna sustentada com intenção altera o fluxo do destino. No Egito, os sacerdotes dos templos praticavam o que hoje poderíamos chamar visualização telepática. Trancados em câmaras de silêncio, projetavam símbolos sobre sua mente enquanto recitavam mantras secretos. Acreditavam e sabiam que essas imagens ressoavam em planos superiores, enviando vibrações que reorganizavam os acontecimentos na Terra. Não era gestão, era geometria mental aplicada. Na Índia Védica, os rishis falavam do dhyana, a meditação profunda onde o sábio, ao sustentar uma imagem mental com absoluta concentração, penetrava os véus de Maya, a ilusão da forma, e modificava a substância mesma do real. Esta era a base do Sankalpa.
uma intenção semeada em estado elevado de consciência, como uma semente carregada de propósito divino. O hermetismo ocidental não ficou para trás. Hermes Trismegisto ensinava que o universo é mental e que tudo manifestado provém de uma imagem arquetípica sustentada na mente do todo. Os iniciados das escolas gregas sabiam que ver mentalmente uma forma era dar-lhe nascimento. Por isso o símbolo era considerado uma chave e a imaginação uma faculdade divina, não um mero jogo infantil. Durante o Renascimento, místicos como Marcílio Ficino e Giordano Bruno ensinavam que a alma podia atrair realidades desejadas mediante visualização focada. Usavam espelhos, mandalas, perfumes e sons para induzir estados alterados, e ali projetavam desejos convertidos em visões. Visões convertidas em fatos era alquimia de imagens, inclusive em tradições cristãs místicas, como a de Teresa de Ávila ou Santo Inácio de Loyola. A visualização guiada jogava um papel essencial. Visualizar as passagens da vida de Cristo, com detalhe, cor e emoção, não era devoção passiva, era uma forma de treinar a alma para transformar sua realidade interna e, portanto, seu destino. Hoje a ciência moderna começa apenas a tocar as bordas desta verdade. A neuroplasticidade, a epigenética, os experimentos com ondas cerebrais e estados alterados de consciência não fazem senão confirmar o que os antigos já sabiam, que a mente, quando se foca corretamente, pode curar, criar, liberar e transformar. E tudo começa com uma imagem. Para entender como uma simples visualização pode mudar a realidade de maneira imediata, devemos soltar uma premissa errônea, que a mente está encerrada no crânio. Essa ideia é parte do sonho da matéria. Em verdade, a mente é um campo, uma antena, uma arquitetura vibratória que projeta padrões para o tecido do universo. E o que você visualiza, se o faz desde esse campo, se converte em um plano mestre do que virá. Mas atenção, nem toda visualização é igual. O que muitas pessoas chamam imaginar ou pensar em positivo é apenas uma brisa superficial que não alcança mover as engrenagens profundas do destino. Para que a visualização seja transformadora, deve alinhar-se com certos princípios ocultos, princípios que governam o campo quântico e a consciência. O primeiro destes princípios é a vibração correta do estado mental. Os antigos ensinavam que a mente deve operar em um estado alfa, ao redor de 10 ciclos por segundo, para acessar o hemisfério direito do cérebro. Por quê? Porque nesse estado a mente lógica, linear e controladora, hemisfério esquerdo, se aquieta e a percepção se translada a um lugar mais profundo, mais simbólico, mais conectado à alma. Visualizar desde o hemisfério esquerdo é como tentar pintar com um martelo, mas visualizar desde o direito é como escrever com luz sobre água. Por isso, antes de visualizar, há que descer, há que entrar no templo interno. Isso se consegue com olhos fechados, respiração consciente e abandono do desejo de controlar. Aqui chegamos ao segundo princípio. Não se trata de ver com os olhos fechados, mas de recordar com a alma desperta. Quando você fecha os olhos e tenta ver algo, muitas vezes apenas percebe cinza ou preto. Isso ocorre porque continua tentando ver com o enfoque visual tradicional. O truque está em esquecer que tem olhos e começar a recordar cenas, cores, formas, como se estivesse recriando algo que já ocorreu. A visualização verdadeira é reprodução emocional de uma experiência interna, não um esforço para forçar uma imagem. Você não deve buscar a imagem, mas deixar que emerja como uma lembrança vivente. Isso é chave. A realidade se dobra, não pelo que você deseja, mas pelo que já sente como real. Terceiro princípio. A imagem deve estar carregada emocionalmente.
O universo responde à vibração, não a palavras vazias. Se você visualiza uma meta, mas se sente distante, indiferente ou cético, não está ativando o código correto. Mas, se vê alcançando essa meta e sente a alegria, a gratidão, o alívio, então algo se ativa. Essa vibração emocional é o cola quântica que une a imagem mental com a matéria. Uma técnica poderosa é fixar a visualização no futuro interno. Segundo os ensinamentos ancestrais, o futuro deve se localizar à sua esquerda, como se a linha do tempo mental se projetasse diante de você. Você se imagina já tendo alcançado a meta, não está pensando, algum dia conseguirei. Se situa mentalmente no ponto onde já ocorreu. Sente o triunfo, o saboreia, o agradece. Então, e só então, esse futuro começa a ser absorvido por seu presente. Visualizar assim não é fantasia, é design. É semear no plano sutil o que brotará no plano visível. E quando o faz desde o estado correto, com emoção correta, com a imagem correta, a realidade não tem mais opção que adaptar-se à forma de sua consciência. Até aqui compreendemos que a visualização não é simplesmente imaginar coisas bonitas, mas um ato sagrado de criação consciente. No entanto, o mistério vai mais profundo. Há matizes que poucos entendem, e são estes detalhes que marcam a diferença entre quem deseja e quem materializa. O primeiro matiz é este: visualizar não é desejar desde a carência, mas contemplar desde a plenitude. Muitos visualizam pensando, quero ter, quero conseguir, quero que aconteça. Mas esse desejo, se nasce desde a consciência de que ainda não o tenho, emite um sinal de ausência, e o universo responde com ausência. O esotérico se torna científico aqui. O campo quântico responde não às suas palavras, mas ao estado vibratório que sustenta seu campo energético. Se você vibra em escassez enquanto visualiza a abundância, está emitindo uma mensagem contraditória. O resultado: nada se move. A verdadeira visualização ocorre quando, ao fechar os olhos, você se converte no que já conseguiu. Não é que deseja saúde, é que você é saúde. Não é que busca amor, é que vibra como quem ama e é amado. Não visualiza para obter, mas porque já se sabe uno com a frequência do desejado. Então, não está pedindo, está recordando. Outro ponto essencial é a diferença entre visualizar e imaginar. Visualizar é trazer ao presente algo que já percebeu, ou seja, reativar memórias sensoriais, as cores de um lugar, a forma de um rosto, a textura de uma fruta. Imaginar, por outro lado, é criar o que nunca se viu, alterar a imagem, modificá-la, ir além do conhecido. Ambas as faculdades são poderosas, mas ativam zonas distintas da mente. Visualizar ativa o real já conhecido. Imaginar ativa o possível não explorado. Ambas devem se integrar, porque ao visualizar com clareza uma memória e logo transformá-la com a imaginação, você está esculpindo novas linhas de realidade. Por exemplo, visualize uma cena que tenha vivido, um parque, uma conversa, uma refeição, e logo imagine que esse momento tem um desfecho distinto. Mude as cores, mude o clima, mude as palavras. Está literalmente treinando sua mente para se converter em uma editora da existência. Está criando neurocaminhos novos e, portanto, possibilidades novas. Mas há um inimigo silencioso, a dúvida racional. A mente esquerda analítica se intromete com frases como: isto não é real, só está brincando com sua mente. E justo aí, o processo se quebra. Por isso, antes de visualizar, deve domesticar essa parte de você que necessita provas. Não a anule. Apenas a convide a descansar. Diga-lhe: agora não é seu turno, porque a alma não necessita provas, necessita presença. A visualização transformadora
Ocorre quando você não só vê a cena, mas a sente como certa, sem necessidade de que o mundo a confirme ainda. Porque tudo o que se manifestou alguma vez, uma cidade, uma tecnologia, uma relação, uma obra de arte, nasceu primeiro como uma visão não confirmada pelo mundo físico. Pode sustentar uma imagem com firmeza, ainda que a realidade não a reflita ainda? Se pode, está mais perto da arte dos místicos, dos magos e dos verdadeiros criadores. O último segredo é este: deve colocar um final em sua visão. Muitos visualizam metas como se fossem uma esperança sem forma, um desejo aberto, mas o inconsciente necessita fechamento. Ponto final. Se visualiza sua meta conseguida, feche-a com emoção. Já foi? Já está. Não lhe ponha uma vírgula. Não diga algum dia. Ponha-lhe ponto. Sinta o alívio de quem já o cruzou. Essa é a assinatura energética que o universo necessita para começar a obedecer você. Saber visualizar é uma arte, mas viver como alguém que visualiza é uma maestria ainda mais profunda, porque o que ocorre nos minutos de meditação é apenas uma fagulha. A verdadeira transformação se consolida no fogo cotidiano, em como você pensa, como fala, como escolhe, como reage. Aqui tem 5 conselhos essenciais para integrar o poder da visualização em sua vida diária. Não como uma técnica isolada, mas como uma forma de ser no mundo. 1. Não visualize desde a urgência, mas desde a certeza. O erro mais comum é utilizar a visualização como um grito de socorro. Preciso que isto mude já. Mas do ponto de vista vibratório, a urgência emite carência. Sua prática será mais poderosa se converter em um ritual de confiança, não em uma súplica. Visualize com a alma tranquila, como quem já assinou o contrato com o universo e agora só está esperando que o correio chegue. 2. Crie um espaço de manifestação em seu ambiente. Dedique um canto de sua casa, não importa quão pequeno, à sua prática visual. Pode ser uma cadeira diante de uma vela, uma imagem simbólica, uma pedra especial, ou inclusive uma música que lhe leve ao estado alfa. Esse lugar se carregará de energia com cada sessão e com o tempo se converterá em um vórtice, onde a realidade começa a ceder. 3. Fale como quem já vive na frequência de sua visão. As palavras são feitiços. Cada vez que diz não posso, é difícil, oxalá algum dia, está escrevendo linhas em um roteiro energético que o universo toma ao pé da letra. Comece a falar desde sua visão conseguida, não como mentira, mas como alinhamento. Não diga, quero saúde. Diga, meu corpo está se regenerando cada dia. Não diga, espero conseguir isso. Diga, isso já vem para mim porque já o semeei em minha mente. 4. Elimine o que contradiz sua visão. Todo ato tem vibração. Se visualiza a abundância, mas age desde o medo de gastar, está sabotando sua obra. Se visualiza amor, mas vive desconectado de sua sensibilidade, está quebrando a ponte. A congruência é a energia mais poderosa que pode emitir. Viva como se sua visão já estivesse ocorrendo e verá como ocorre. 5. Celebre os sinais, não só os resultados. O universo nem sempre responde com um sim imediato. Às vezes responde com sincronias, intuições, pequenos movimentos. Se só celebra o grande, perderá os sussurros do caminho. Aprenda a reconhecer os sinais. Uma conversa que lhe inspira, um sonho revelador, uma coincidência mágica. São confirmações de que a realidade já está cedendo ante sua consciência. Lembre-se disso. É simples. Você não é um espectador da vida, é seu arquiteto secreto. Cada imagem que sustenta com amor, cada palavra que pronuncia com intenção e cada decisão que toma desde sua visão está redesenhando as linhas invisíveis de seu destino. Agora que percorremos juntos esta jornada, a pergunta que fica não é se a visualização funciona,
mas se está pronto para recordar como se USA. Porque este poder não é novo, é antigo como sua alma. Só foi silenciado pelo ruído do mundo, pelas vozes que lhe disseram que a realidade é rígida, objetiva, imodificável. Vozes que esqueceram o essencial. Tudo o visível foi primeiro invisível. Nada existe sem haver sido concebido antes. Cada forma nasce de um padrão. Cada padrão nasce de uma imagem. E cada imagem nasce do pensamento sustentado no útero da consciência. Assim, opera a criação. E você não está excluído desse processo. Na verdade, é seu protagonista. Viu que a visualização não é uma técnica da moda nem uma ferramenta superficial de autoajuda. É um ato sagrado, um ritual interior onde sua mente se torna pincel, sua emoção se torna tinta e o universo, tela. Entendeu que visualizar corretamente não é desejar desde a falta, mas recordar desde a certeza. Que visualizar não é imaginar um futuro distante, mas senti-lo como presente cumprido. E talvez o mais profundo de tudo, compreendeu que não necessita permissão para cocriar a vida que deseja. O momento de aplicar este conhecimento é agora. Não espere estar pronto. Não espere condições ideais. Visualize desde onde está, com o que tem. Porque o verdadeiro poder não espera fora, se revela dentro, quando sua intenção toca o centro de seu espírito. A realidade mudará quando você mudar a forma como a olha, mas não desde os olhos, mas desde a alma. A imagem interna precede a forma externa. Esse é o mistério que os antigos sábios entendiam e que hoje regressa como um sussurro urgente. Se pode vê-lo em seu mundo interior, pode chamá-lo para seu mundo físico. Agora você decide o que fazer com este poder. Pode guardá-lo como uma joia secreta no peito, ou pode usá-lo com humildade, com propósito, com reverência. Pode continuar reagindo ao que ocorre, ou pode começar a projetar desde dentro o que quer que ocorra. Cada vez que se sentir perdido, volte ao silêncio, feche os olhos, respire e visualize como quem recorda o inevitável. Porque se o vê com verdade e o sente com alma, já está ocorrendo.